Boa noite, meus amigos! Estamos recebendo nossa amiga Beth, que veio passar para a gente o estudo do livro Céu e Inferno. Então, a parte 2, capítulo 3, Espíritos Medianos, deixa eu ver, Senhor Cardon Médico, é isso? Cardon Médico. Então, dia 2 de agosto, nós vamos ter a palestra de aniversário às 18 horas, com o nosso querido amigo Fábio Rossi. Ele vai passar para a gente, pessoal, sobre o mundo de regeneração. E nossa querida amiga pianista Bia vai tocar 3 músicas em homenagem aos 9 anos da casa. E convido a vocês, dia 2 de agosto, às 18 horas, sábado. E fiquemos com essa simpatia, essa querida amiga do coração, que é uma honra imensa, viu, amiga? É com você. Boa noite, amigos queridos. É uma honra imensa para mim estar aqui nesse grupo tão estudioso, tão querido, tão amigo que é o SEAC. Então, aqui nessa parte do livro Céu e Inferno, a segunda parte são comunicações de espíritos em relação a como foi o seu desencarne, como eles estão vivendo do lado de lá. Então, tem espíritos superiores que vêm trazer uma mensagem e como eles viveram na Terra e como eles estão atualmente. E aqui, nessa parte, são espíritos medianos, que ou são evocados ou vieram espontaneamente, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no grupo de Allan Kardec. E são vários espíritos medianos que trazem mensagens e como o Rodrigo falou, hoje a gente vai dar uma olhadinha na história do senhor Carton. Ele passou uma parte da vida na Marinha Mercante. Então, nós vamos falar dele. Inicialmente pedimos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que possam estar aqui nos amparando, nos inspirando. Que assim seja. Então, voltando lá para a história do senhor Cardon. Então, ele passa uma parte da sua vida como médico num navio baleeiro. E ele cultivava ideias materialistas. Ele não acreditava em Deus, nem na imortalidade da alma. Aí o tempo passou e ele foi morar numa cidade de Jota, né? Não identificam a cidade. E ele foi trabalhar como médico de roça. E o tempo passou e ele ficou doente, o coração dele hipertrofiou e era uma situação, uma doença incurável. E como médico, ele sabia, ele ficou muito abatido, muito melancólico, inconsolável mesmo. Hoje nós diríamos que ele estava no estado de depressão, naquele tempo não se falava em depressão. E 2 meses antes dele falecer, ele previsse o dia certo do seu desencarne. E quando chegou o dia da morte, o momento da morte, ele chamou toda a família para se despedir. Lá estavam a sua esposa, a sua mãe, os seus 3 filhos e outros parentes. E tentaram erguê-lo da cama, mas aí nesse momento ele ficou roxo, seu sangue parou de circular, ele fechou os olhos e parece que tinha morrido, parecia morto. Só que, minutos depois, ele voltou a si e abriu os olhos e ele estava com a fisionomia iluminada, radiante. Ele mostrava uma expressão de paz, de felicidade, e aí ele exclamou: ó, oh, meus filhos, belo, sublime, ó, oh, a morte, que benefício!
Que coisa suave! Morto, senti minha alma elevar-se bem alta, porém, Deus me permitiu voltar-se para poder dizer-lhes: não lamentem a minha morte, que é a libertação. Ah, que eu não posso descrever-lhes a magnificência de tudo quanto vi, as impressões que experimentei, mas vocês não poderiam compreendê-las. Ó, meus filhos, comportem-se sempre de modo a merecer esta inefável felicidade reservada aos homens de bem. Vivam de conformidade com os preceitos da caridade, daquilo que tiverem, deem sempre uma parte aos necessitados. E aí o senhor Cardon se dirigiu à sua esposa e disse que eles tinham dinheiro para receber de pessoas que estavam devendo para ele, mas que ela não cobrasse esse dinheiro das pessoas que estivessem passando por apuros, que ela esperasse até que eles pudessem pagar. E aqueles que não podiam pagar, que ela perdoasse a dívida, porque Deus a recompensará. E aí o senhor Cardon se dirige aos filhos, dizendo para eles trabalharem para manterem a mãe, para que eles fossem honestos, se ajudassem, apoiassem uns aos outros, para que houvesse harmonia entre eles. E também para eles não serem vaidosos nem orgulhosos, para que eles perdoassem o inimigo e assim Deus também os perdoaria. Aí ele tomou a mão dos filhos e disse: meus filhos, eu os abençoo. E aí ele fechou os olhos, desta vez para sempre. E mas o rosto continuou com aquela expressão radiosa de alegria, e muita gente que veio no velório ficou admirada, né, dessa fisionomia dele. Aí um amigo do senhor Cardon contou tudo isso para Allan Kardec. E Allan Kardec evocou o senhor Cardon, perguntando-lhe: olha, nós ficamos cheios de admiração, né, com o que nos contaram. O senhor podia nos dar mais detalhes sobre o que viu entre as duas mortes? A primeira morte, vamos dizer, uma morte entre aspas, né? Parecia que estava morto. A segunda foi uma morte mesmo, né? Então, por isso, Allan Kardec pergunta detalhes que ele viu entre essas duas mortes. E aí o médico responde que não há expressões apropriadas aqui na nossa linguagem para descrever o que ele viu. E aí Allan Kardec pergunta se ele sabia onde ele estava, se ele estava longe da Terra, se ele estava em outro planeta, se ele estava no espaço. E o senhor Cardon respondeu que o espírito não mede distâncias. Ele viu os esplendores de um céu, desses que só em sonhos se pode imaginar. E ele percorreu essa distância numa velocidade muito grande. Aí Allan Kardec perguntou se ele está feliz da forma como ele tinha imaginado. E ele disse que não. Ele disse que antes dele ficar doente, ou quando ele ficou doente, ele teve momentos de revolta. Ele achava que a morte era injusta. E ele não acreditava na imortalidade da alma. E Allan Kardec pergunta, depois do seu desprendimento definitivo, né, vamos dizer assim, a segunda morte, né, a morte definitiva, ele reconheceu o estado em que ele se encontrava? Ele disse, não, que ele só se reconheceu durante essa transição da Terra para um lugar lá no plano espiritual, para essa região etérea, e que depois da morte definitiva, ele precisou de alguns dias para despertar. Bom, voltando
a vida de encarnado, né? Então ele ficou doente, até então ele era materialista, não acreditava em Deus, aí ele ficou doente e se revoltou. Mas quando ele já estava próximo de morrer, ele começou a ter outra crença de que Deus é justo, que a morte é uma libertação, e aí ele começou a fazer preces que lhe deram coragem para suportar a dor. E Allan Kardec pergunta se ele estava morto na primeira crise, né? Na primeira vez que ele parecia morto, se estava morto mesmo. Aí ele fala sim e não. Diz que o espírito dele abandonou o corpo físico. A carne estava lá, né? Se extinguindo, a carne estava morrendo, a matéria. Mas ele retomou a posse do corpo físico. Ele foi lá para o plano espiritual e retomou a posse do corpo físico. E aí a vida voltou para o corpo. Então ele só passou por uma transição, por um sono. Na verdade, ele não estava morto nessa primeira crise, né? Que ele ficou roxo, parecia morto. E Allan Kardec pergunta se ele sentia os laços que o prendiam a ele como espírito, né? O prendiam ao corpo físico. E ele responde, sem dúvida, o laço, um grilhão, né? Uma corrente muito forte que só se rompe com a morte. E Allan Kardec pergunta, como na morte aparente, né, ele ficou alguns minutos nesse estado e parecia que estava morto. Como que ele se desprendeu de uma forma tão súbita, tão imperturbável, ao passo que, após o desprendimento final, né, quando ele morreu de verdade, ele ainda ficou alguns dias na perturbação. E aí o Cardon explica que no primeiro desprendimento, quando o espírito, né, se desprendeu da matéria e foi para o plano espiritual, ele ainda continuava encarnado. E os benfeitores lhe disseram, vem. E o Cardon obedeceu. E ele se sentiu agradecido de ver as maravilhas do lado de lá. E também se sentiu muito agradecido por poder voltar e orientar os filhos. E Allan Kardec pergunta de onde vieram aquelas belas palavras que ele disse aos filhos. E ele responde que foi um reflexo do que ele viu, do que ele ouviu. E os bons espíritos o inspiraram e deram aquele fulgor na sua expressão, aquela expressão de felicidade, de serenidade. E Kardec continua perguntando, que impressão você acha que deixou aos seus filhos? E ele responde, uma impressão surpreendente, profunda. Uma morte não é mentirosa. Ele foi um intérprete do outro mundo para os familiares, para os amigos que acreditavam em tudo isso que ele falou. E Kardec pergunta, agora, você não está gozando dessa felicidade que você vislumbrou, esse primeiro desprendimento, mas você está infeliz? E ele responde, não, não. Ele se tornou isso porque ele passou a acreditar em Deus antes de morrer. E que Deus levou em consideração as suas preces e a sua crença, né, nele, Deus, né? E aí Allan Kardec muito gentilmente diz ao senhor Cardon se ele quer dirigir algumas palavras para a esposa, para os filhos. E olha que linda mensagem que ele traz para a família, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Peço a todos os meus que acreditem no Deus poderoso, justo, imutável. Acreditem na prece que consola e alivia, na caridade, que é a mais pura prática da encarnação humana. Peço-lhes que se lembre que do pouco também se pode dar, pois o óbolo do pobre é o mais meritório aos olhos de Deus.
desse Deus que sabe que muito dá ao pobre, mesmo que dê pouco. O rico, continua o senhor Cardon, precisa dar muito e repetidamente para merecer outro tanto. O futuro é a caridade, a benevolência em todos os atos, é considerar que todos os espíritos são irmãos e nunca preocupar-se com as mil pueris vaidades da terra. E aí o Cardon também fala para a família, né? Que eles vão ter rudes provações, provações difíceis. Ele fala assim: tereis rudes provações, querida, amada família. Aceitai-as, porém, corajosamente, lembrando-se de que Deus as vê. O senhor Cardon, ele, de início, não acreditava na imortalidade da alma. Ele foi médico no navio marinheiro, né? Então, a gente presume que ele estava no meio de pessoas materialistas, ele também era materialista, e quando ele ficou doente, ele se revoltou, ficou com medo de morrer, achava que a morte era injusta. Muitas pessoas têm medo assim. E depois que eu morrer? Será que não existe mais nada? Será que vou deixar de existir? Tem muita gente que tem um medo do desconhecido, né? Será que tem do lado de lá? Será que tem alguma coisa? É um grande mistério que apavora muita gente. E também o medo de perder, entre aspas, os entes queridos. E também essa ideia de inferno, né? Tem gente que acredita que quem vai para o inferno vai sofrer por toda a eternidade. Temer a morte faz parte do nosso instinto de conservação. Temer a morte é saudável até um certo ponto, porque a gente evita riscos de morrer, a gente evita para nós, para os outros, mas o problema é o excesso de medo, que se transforma em fobia, em pavor. Isso tudo gera uma grande ansiedade e acaba transformando em sintomas físicos, emocionais, mentais. Sintomas físicos, por conta da enorme ansiedade, palpitações, náusea, tremores, sensação de asfixia, um pânico intenso que a pessoa acha que está prestes a morrer. Sintomas emocionais. Então, tem muita gente que evita falar de morte, detesta, tem medo, tem pavor de ir a hospitais, a funerais, tem aquela preocupação persistente com a morte, pensamentos assustadores. Tem gente que tem até medo de dirigir, de andar de avião, de sair de casa, são fobias. E isso gera nessas pessoas uma raiva, uma tristeza, uma culpa. E os sintomas mentais? A pessoa tem medo de enlouquecer. Mas com isso, com todo esse desequilíbrio interior, ela acaba perdendo até a capacidade de distinguir o que é real e o que é imaginário. Mas o senhor Cardon, já no fim da sua vida doente, ele passou a acreditar em Deus. Passou a acreditar na imortalidade da alma, fez as preces, e isso facilitou muito o processo do seu desencarne. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro chamado Momentos de Meditação, explica que a nossa vida, a vida moderna, é rica de divertimento, mas pobre de espiritualidade. Por isso que o mundo, né, por falta dessa espiritualidade, o mundo está cheio de alucinados, de deprimidos, de ansiosos, de insatisfeitos. Há uma terrível indiferença pelo dia de amanhã, dia depois do desencarne, né? Então, é o imediatismo, é o consumismo exagerado, é a ganância, tudo gerando desespero.
desespero, mas as pessoas têm a intuição de que o destino delas é serem felizes, terem um dia feliz. Conhecer e crer na existência de uma vida futura, após a morte por físico, traz inúmeros benefícios. A pessoa adquire uma consciência da realidade espiritual. Existe plano espiritual. Isso lhe dá uma aceitação tranquila perante as dificuldades que vão surgindo no caminho, as perdas, as doenças, os fracassos, as decepções. Ter essa consciência que o espírito é imortal traz serenidade, força para vencer qualquer circunstância mais difícil. E olha que, volta e meia, a gente passa por circunstâncias difíceis. Outro benefício é que a pessoa, tendo essa firme convicção de que após o desencarne a jornada prossegue, né, a vida continua, e ela vai para outros mundos, ou vai para o mundo espiritual, ou para outros mundos materiais, para novas encarnações, isso possibilita que, diante de aflições, por exemplo, a morte de uma criança, de um jovem, a pessoa entende que Deus é justo, que nada acontece por acaso, que tudo concorre para o crescimento espiritual. Tudo está sujeito à lei de ação e reação. A gente colhe o que plantou, a cada um segundo as suas obras, e que a nossa existência aqui na Terra é só um estágio educativo. Estar encarnado na Terra, um outro planeta, é só uma breve parada. Pode ser expiação, então as pessoas estão resgatando os erros do passado, ou podem ser provas, que é uma aferição de valores, testes, né? Para subir um pouquinho mais na escala evolutiva. Mas a nossa verdadeira vida é a vida lá no mundo espiritual. E quando nós sabemos que não vamos desaparecer após o desencarne, a gente passa a traçar metas, planos, projetos de longo prazo, em vez de planos imediatistas, ou como diz, né, como dizem os benfeitores espirituais, aqueles planos de gozar a vida, aquela busca desenfreada do prazer, a gente transforma essas metas em metas transcendentais, de crescimento espiritual, onde essas metas do futuro, onde a felicidade não é uma ilusão, o prazer não se transforma em fadiga, em desgaste, em desequilíbrio físico, mental. E aí, com todos esses conhecimentos, as pessoas passam a enfrentar corajosamente os nãos que a vida traz, né? Os fracassos, as incompreensões alheias. Olha só, né? Quanto benefício de crer que a vida continua após o desencarne. E também, quando a gente sabe, né, que a vida continua, tudo aquilo que a gente achava que era um problemão na nossa vida, a gente passa a encarar como um desafio para a gente superar. Se a gente tinha uma atitude de precipitação, quando a gente sabe que nada é por acaso, tudo acontece para o nosso crescimento espiritual, nós partimos para uma postura austera, séria, comprometida, responsável, sem engano, sem ilusão. A gente entende que a dor não é castigo, mas é um chamamento para a gente fortalecer a nossa fé, porque são nos momentos difíceis que a gente exercita a nossa fé. A dor, ela passa a ser um teste de quem somos, de como estamos, e aí a gente desenvolve
o discernimento, melhora a compreensão de tudo, e a gente passa a agir com mais equilíbrio. A gente age de forma mais resignada sem acomodação, sabendo que somente nos acontece o que é melhor para o nosso progresso espiritual. E aí a gente não perde mais tempo com lamentação, com vitimização, ai, coitadinho de mim, com justificações, é culpa do outro, né? A gente passa a examinar o resultado das nossas próprias escolhas ou da situação em que nos encontramos, e com isso a gente aprende com os nossos erros. A crença de que somos filhos imortais, de um Deus Pai, Criador de tudo, desenvolve tenacidade diante das dificuldades. A gente não recua, porque, né, Deus é Pai, a gente não desiste, não desanima diante dos obstáculos, e sabe que tudo pertence a Deus, Pai de infinita bondade. Sabe que os fatos obedecem um traçado superior. Há todo um planejamento preciso, minucioso, que foi feito lá na espiritualidade, antes de a gente reencarnar, tendo em vista o resultado das nossas atitudes do passado, os débitos e os créditos, o passado mais recente, o passado mais remoto, tudo que fazemos de bom e ruim fica gravado na nossa consciência, que é o nosso juízo interior. E aí, a gente conquista a serenidade e calma, porque a gente consegue domar as más inclinações, os vícios, as paixões. E principalmente nos momentos mais difíceis, mais ásperos, esses são os momentos mais críticos, são os momentos em que estamos mais fragilizados, mais propensos às quedas, às más escolhas. São nesses momentos que nós precisamos orar e vigiar ainda mais, para equilibrar as nossas emoções, para direcionar as nossas aspirações, né, para metas transcendentais. E aí a gente consegue agir com mais equilíbrio e mais lucidez. Finalizando, pedimos a Deus e a Jesus que abençoe todo o nosso planeta, vibramos pela paz mundial, vibramos pelo nosso país, vibramos por aquelas pessoas que passam por dificuldades, vibramos por todos os que estão partindo para a pátria espiritual, vibramos pelo SEAC, por nós e pelos nossos familiares. E, finalizando, eu gostaria de ler aqui a prece que o senhor Cardon fez, que está lá no livro Céu e Inferno, né? Tudo de hoje. Deus de amor e bondade, que tudo e sempre faculta, dá-nos força superior a todas as vicissitudes, torna-nos bons, humildes e caridosos, pequenos pela fortuna e grandes de coração. Amigos queridos, agradeço muito a todos e uma boa noite.